Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração. Cristo Jesus nos une. O véu Que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Muito boa noite a todos. Bem-vindos todos ao culto de oração, meditação e reflexão bíblica. E como lhes informamos no final do culto da semana passada, nós seguiremos no mesmo texto de Romanos 7, de 12 a 23. Nós, na semana passada, dissemos que a vida cristã é uma vida de conflitos. Com base na experiência do apóstolo Paulo, o bem que quero não faço, o mal que eu não quero é o que eu termino fazendo. Mas antes de lermos o nosso texto, quero convidar você a orarmos a Deus pedindo a sua bênção para a nossa vida durante esta reflexão. Oremos. Pai amado, nós estamos embaixo da tua graça e por isso lhe buscamos em oração por este novo e vivo caminho que é o Senhor Jesus Cristo, o único mediador entre o Senhor e nós, os homens aqui da terra.
Lhe agradecemos, ó Deus, porque Jesus foi suficiente para fazer o que precisava ser feito para nos colocar, e como também ao Senhor, em conexão através do sacrifício dele na cruz, que nos valeu não somente a salvação da nossa vida, da nossa alma, mas também um relacionamento mais adequado com o Senhor. E agora, Pai amado, quando vamos ler a Tua palavra, essa palavra é escrita por inspiração do Espírito Santo à vida de Paulo, nós lhe pedimos que esse mesmo Espírito que inspirou ilumine a nossa mente na compreensão daquilo que vai ser lido e daquilo que vai ser falado. Lhe peço esta bênção na certeza de que o Senhor nos ouve, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Carta aos Romanos, capítulo 7, versículo 12. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. E então, o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que, por meio do mandamento, ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou eu mais quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos meus membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Meus queridos, todos os problemas relacionados com a lei estavam provocando uma divisão, uma dificuldade entre os cristãos judeus na cidade e na igreja de Roma. E o interessante a se observar é que esses cristãos que estavam tendo dificuldades entre si, ambos eram judeus. Ora, se ambos eram judeus e ambos eram cristãos, qual era a dificuldade que eles estavam tendo? Alguns cristãos não queriam romper o cordão que os ligava ao judaísmo, porque eles achavam que cabia aos cristãos também o cumprimento de todas as obrigações da lei. Ora, se pensavam assim, então para que Cristo veio? Ele não disse lá em Mateus capítulo 5 que ele não veio para
abrogar a lei, mas para cumprir a lei. Ele cumpriu a lei que nós não somos capazes de cumprir. Mas alguns cristãos na cidade de Roma acreditavam que, mesmo tendo se tornado cristãos, precisavam seguir cumprindo com as obrigações da lei. Por um outro lado, havia cristãos que pregavam a Cristo, que com a morte de Cristo a lei tinha sido abolida a partir da presença de Cristo na vida deles. Eles deveriam viver única e tão somente pela graça e para a graça de Deus. Então não é de se estranhar que esses crentes entrassem em um conflito. O apóstolo Paulo, tomando conhecimento desta dificuldade entre os cristãos na igreja na cidade de Roma, ele decide escrever uma carta também para esclarecer essas questões da lei e da graça, do evangelho e do judaísmo na vida dos cristãos. E aí, no esclarecimento, Paulo diz para eles que a lei não merecia qualquer consideração da parte daqueles que haviam se tornado servos de Cristo. Não é que Paulo estava dizendo que agora que vocês são cristãos, a lei não tem mais função na vida de vocês, então podem pecar, podem adulterar, podem mentir, podem roubar, etc, etc e tal. Não é disso que Paulo está falando. Ele está dizendo que a lei era tão pesada que não era possível a ninguém cumpri-la de acordo com o entendimento e a interpretação das próprias pessoas. A lei, ela não foi feita para prejudicar e matar, ela foi feita para proteger e abençoar a vida. Então Cristo vem, ele cumpre nele a lei e condensa os 10 aspectos básicos da lei em 2. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. O apóstolo Paulo, ele reconhecia que a morte de Cristo tirou de nós o fardo, tirou de nós o peso da lei. Olhe, por exemplo, aí na sua Bíblia, nesse mesmo capítulo 7 de Romanos, os versos 4 e 6, o que é que eles dizem? Olha só, versículo 4. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, àquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. E o verso 6 complementa o pensamento dizendo: mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, se referindo ao Espírito Santo, e não segundo a velha forma da lei escrita. Portanto, Paulo reconhecia que a morte de Cristo, que a ressurreição de Cristo tirou de sobre mim, tirou de sobre você o fardo, o peso da lei. E a lei que agora regulamenta, orienta a nossa vida é a lei do amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao nosso próximo como nós mesmos nos amamos. Mas Paulo pode estar dando a impressão que ele está menosprezando a lei. Ele não está menosprezando a lei. Ele está dizendo que a lei funcionou como o pedagogo, como aquele que ensina, como aquele que é mestre, que
ensina verdades ao seu discípulo, ao seu aluno. Ele diz então que a lei funcionou como o pedagogo que conduziu ele a Cristo. Ele que achava que viver a lei era a melhor coisa do mundo, em Cristo ele descobre que Cristo é incomparavelmente melhor. Sem a lei, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: eu não saberia que estava praticando pecado. Ou seja, ele está dizendo que a lei mostrou para ele que ele era pecador e que ele cometia pecados. A lei, ela dá consciência de pecaminosidade. Embora seja insuficiente, como lemos há pouco, para nos libertar do poder do pecado. É exatamente a lei que vai dizer para mim e dizer para você: vocês pecaram. Só que essa lei não é mais a lei de Moisés, mas é a lei do Espírito que passou a habitar dentro de nós quando cremos no Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador. O Espírito nos sensibiliza a mente, a consciência, à luz da palavra de Deus. Se por um lado estamos libertos da lei de Moisés, nós estamos vinculados e ligados à lei do Espírito que nos dá vida. Meus amados, a nossa experiência assemelha-se à do apóstolo Paulo. A vida no mundo não nos trazia conflito antes de Cristo, porque estávamos perfeitamente integrados no mundo, fazendo com que todos os prazeres, toda a satisfação do mundo preenchesse a nossa vida. Mas nós descobrimos em Cristo que há uma vida melhor. A vida em Cristo nos ensina como viver e fazer a vontade de Deus e não os desejos da carne. Ao entrarmos na esfera da graça de Deus, a nossa vida espiritual passou por uma transformação, porque quem está em Cristo é uma nova criatura. E aí, o nosso coração passou a desejar novas tendências. Tendências do Espírito de Deus, da palavra de Deus. Desta maneira, com a presença do Evangelho na nossa vida, com a presença do Espírito Santo na nossa vida, as nossas tendências todas mudaram. Agora, o nosso desejo em Cristo é vivermos inteiramente para a glória do Senhor, nosso Deus. E dessa maneira, a gente passou a saber, a discernir o que é certo e o que é errado, o que fazer e o que não fazer, o que ser e o que não ser. Porque o grande problema agora é que a presença da natureza carnal, ela passa a nos incomodar, porque nós não queremos mais fazer e nem satisfazer os desejos da carne. Por isso que a velha natureza nos incomoda, e nos incomoda o tempo inteiro, dizendo que nós precisamos voltar a cometer pecados, a vivermos na carne, pela carne. Essa é uma cilada, essa é uma artimanha do diabo sobre nós e contra nós. É daí a triste realidade, a presença de um tremendo conflito espiritual dentro de nós. Volte os seus olhos ao verso 15 do capítulo 7. Lá diz assim: não entendo o que faço,
pois não faço o que desejo, mas o que odeio é isso que faço. A lei não tem solução para esse conflito. Pelo contrário, a lei só agrava esse conflito na minha vida. Por isso, meus queridos, vamos concluir essa reflexão de hoje dizendo o seguinte: é interessante que nós reafirmemos que antes de conhecermos a Cristo, não tínhamos e nem vivíamos com esse tipo de conflito. Mas agora que Jesus é o Salvador da nossa alma, que Jesus é o Senhor da nossa vida, agora que Jesus manda e comanda a nossa vida, esse conflito aparece agressivamente diante de mim e diante de você. Tudo porque saímos das trevas e viemos para a luz. Tudo porque agora sabemos discernir o que é certo e o que é errado. Isso porque agora nós temos percepção das ciladas que estão armadas nesta vida, neste mundo, para nos pegar e nos prender de volta ao pecado. Então, a pergunta que precisamos fazer e responder é: como faço para resolver este conflito que está dentro de mim? Como faço? O que é que eu faço? Meus queridos, em nosso estudo na próxima quinta-feira, dia 11 de junho, será sobre isso. A vitória do crente sobre os conflitos da vida. O estudo sobre este assunto, a vitória do crente sobre os conflitos da vida, me ajudará e ajudará você a entender como é que nós podemos ter vitória, mesmo diante dos conflitos dentro e fora de nós. Conflitos interiores e conflitos exteriores. Fato é que a palavra de Deus nos ensina, nos mostra como podemos viver vitoriosamente, dizendo não aos nossos desejos, dizendo não ao pecado, dizendo não aos instintos e apetites da carne, dizendo não àquilo que desagrada a Deus. Mas também no sentido inverso, dizendo sim, Senhor, a tua vontade é o que eu quero fazer, é o que eu vou fazer na minha vida. Eu não darei mais ouvido à lei, mas à tua graça. Não darei mais ouvido à carne, mas ao teu Espírito, porque é a lei do Espírito que agora habita dentro de mim, dentro de você. Nós precisamos crer nisto. Nós precisamos nos entregar de corpo, alma e espírito a esta convicção de que agora que estamos em Cristo, podemos ter ampla vitória sobre todo e qualquer conflito que venha sobre a minha vida, a sua vida. Vamos orar mais uma vez? Senhor amado, nós temos ciência, sim, de que
vivemos uma vida de conflito. Nós temos ciência de que o bem que queremos fazer, muitas vezes não conseguimos. Mas o mal que nós não queremos fazer, é isso que terminamos fazendo. Mas, Senhor, nós queremos aferrar a nossa vida à Tua palavra e à Tua graça de tal maneira que o pecado não tenha mais domínio sobre os membros do meu corpo. Que do fio de cabelo da minha cabeça até a sola da planta do meu pé, como disse o mesmo apóstolo Paulo aqui na carta aos Romanos, capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E que não nos conformemos com este mundo, mas transformemos pela renovação da nossa mente, para que experimentemos qual seja a boa e agradável e perfeita vontade do Senhor. Nós queremos consagrar o nosso corpo inteiramente à Tua graça, ao Teu Espírito que em nós habita. Nós não queremos que os membros do nosso corpo estejam mais a serviço do pecado. Mas, Senhor, também nós temos consciência de que ainda está em nós a velha natureza adormecida ou mortificada. Dá-nos a capacidade, Senhor, de jamais sentirmos vontade de voltar a cometer pecados. Nos ajude quando o Senhor perceber que estamos fragilizando ou afrouxando os princípios e os valores do Senhor em nossa vida. Muito obrigado, Pai, pela reflexão dessa noite. Quero lhe pedir pelos meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, que estão passando por momentos difíceis, aqueles que estão sofrendo perdas de várias naturezas, aqueles que estão em dúvida sobre algumas coisas, aqueles que estão privados de uma ampla vida de relacionamentos. Ó Pai amado, tem compaixão e misericórdia da Tua igreja, do Teu povo. Quero lhe pedir, Senhor, que Tu continues nos dando do Teu sustento e da Tua provisão, que nós possamos intensamente amar-Te mais e mais e mais de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Que possamos ver nessa crise a oportunidade de amarmos mais ao nosso próximo, como nós mesmos nos amamos. Pai amado, tem compaixão de nós, que muitas vezes não entendemos nem compreendemos as verdades da Tua palavra, mas confiamos que o Teu Espírito Santo que em nós habita há de nos dar o entendimento que precisamos para saber viver neste mundo de maneira sóbria, de maneira justa e de maneira piedosa. Guarda-nos do mal, porque somos do Senhor, e ajuda-nos a vivermos neste mundo como um verdadeiro filho, como uma verdadeira filha do Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque Tu estás conosco. Oramos por nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Nesses dias de desespero, incerteza e medo, em uma salvação eu creio, creio em Ti.
Acredita em Jesus Cristo, acredita em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, em que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve voltará. Creio em Ti. Que nossa fé não seja um hino, apenas notas em canções, e mesmo em tentações e fracos, creio em Ti, creio em Ti. Acredita em Jesus Cristo, acredita em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, em que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve voltará. O perdido encontrou perdão, pois agora que o amor venceu e que a igreja viva este amor. Creio em Ti, creio em Ti, e as cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em Ti, creio em Ti. Acredita em Jesus Cristo, acredita em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, em que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve vai, em breve voltará. Em breve voltará. Quero dizer aos irmãos que todos tenham um bom final de noite com sua família, durmam bem, durmam em paz, fique na bênção, fique na graça e viva embaixo da lei do Espírito. Semana que vem falaremos sobre a vitória sobre os conflitos. Tenham todos uma boa noite.